Peraí, deixa eu só uma coisa dizer aqui. Tarará, tarará, foi. Então, voltando, né, gente, só para a gente entender um pouco, né, o quanto, quando a gente fala nessa ideia do caso Easy Taxi, né, do caso do Thales Gomes, é, tem uma questão bastante importante, até para registrar para os colegas que vão assistir online, só para registrar que nós estamos no slide, deixa eu só colocar aqui, nos últimos slides aqui dessa aula 1, tá? E aí, falando um pouquinho sobre o caso Thales Gomes, né, e a ideia da inovação radical proposta no Easy Taxi. O que que é isso, né, gente? O que que ele propôs ali? Boa! Isso aí, boa, né, e tantas outras, mas ele propõe exatamente uma ideia de inovação no modelo de negócios, né? Então, ele traz uma inovação radical, né? E se a gente for pensar é uma inovação que vem ao encontro do que se precisava, e aí vocês vão lembrar que a gente falou um pouquinho do Schumpeter na aula passada, e dissemos assim, olha, nem sempre os consumidores trazem a demanda de maneira direta, né? Eu até brinquei com vocês dizendo, quando é que a gente ia imaginar que iria pedir por aplicativo isso? Então, o que que ele fez? Ele criou um formato novo, um modelo de negócios novo, né, absolutamente inovador, e que cresceu de maneira gigantesca. Né? Então, essa ideia de ter um aplicativo para que se possa ter acesso a táxi, etc., ele acabou trazendo isso de maneira muito, muito expressiva. E três coisas, pelo menos para mim, né, que chamam a atenção nisso, só para a gente pensar também, eu acho que essa disciplina, para além das questões jurídicas, ela também tem que servir para a gente refletir sobre a própria questão de inovação e de empreendedorismo. É, isso tudo tem muito a ver com capacitação, né? Às vezes as pessoas pensam que o processo de inovação, ou que os processos que são pensados dentro da inovação, eles são pura e simplesmente ideias, né? Ou a ideia de criatividade, como a gente falou na aula passada. E, na verdade, não, eles são processos criativos que envolvem a gestão do conhecimento. São processos criativos que envolvem a gestão da inovação, né? E aí ele usa isso quando ele fala sobre, por exemplo, a capacitação que ele precisou, né? Que eles disseram, tá, mas qual é a tua formação, né? O que o cara fez? O cara buscou estabelecer uma grade curricular própria. Ele buscou entender quais eram as áreas que ele efetivamente precisava entender, né? E para que ele pudesse pensar na melhor forma para ele poder empreender e manter o negócio efetivamente. E aí criou um negócio gigantesco. E o segundo ponto, que eu acho muito interessante de se pensar e de se entender do ponto de vista do processo de inovação, é que o que, que ele propõe, né? Ele propõe justamente a ideia de se estabelecer uma cultura organizacional voltada para esse processo de inovação, ou seja, de manter uma regularidade. Aí ele fala do walk the talk, né? Faça o que você fala, né? Caminhe junto. Então, essa perspectiva é uma perspectiva, claro que tem um viés de liderança, enfim, né? De certa forma, não está diretamente afeta a nós, mas ele traz um incremento absolutamente radical. E o Singu, ele tem a mesma perspectiva, né? Então, o que que ele faz? Ele vende, então, essa empresa, ele vende a EasyTaxi para a Cabify, que hoje é fortíssima, né? Especialmente no universo europeu, e ele cria, então, um novo serviço, ele cria uma nova empresa, que é a Singu, pensando na ideia justamente de oferecer serviços, e como ele traz ali, né, oferecer serviços de manicure, pedicure, cabeleireiro, etc., em todos os horários possíveis, né, e de maneira fácil, de maneira simples, atendendo uma demanda do consumidor, né, porque hoje a gente não tem tempo de fazer a unha, a gente não tem tempo, né, então isso tudo e é uma demanda de serviço incrível, né, para que se possa pensar. O segundo vídeo, e aí. Ai, esse vou ter que interromper de novo para baixar. Vamos lá. Vou botar o vídeo junto aqui na gravação, azar. O segundo vídeo, ele fala um pouquinho
e também interessante para a gente olhar, mas ele fala um pouquinho sobre os casos da FedEx e da Avon, tá? Só para a gente dar uma pensadinha aqui também sobre isso. Eu só vou compartilhar ele, vou fazer a mesma coisa, tá? Vou compartilhar. Vou interromper a gravação aqui mesmo que dê mais trabalho. Só para não ter problema com o vídeo.